do Senhor, gente! Eba, mais um dia juntinhos para aprender a palavra do Senhor. Tá sendo uma aula muito linda tudo isso daqui, gente. E para começar, o Samuel tem uma palavra do Senhor direto pro seu coração. Onde está escrito, Samuel? Está escrito em Efésios 6:13. É linda a sua Bíblia, amor. Está escrito assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem com o sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Tudo isso orando e pedindo ajuda de Deus. E hoje nós vamos ler o tema 5, né, Samuca? Vai falar sobre o quê? Senhor, ajude-me a manter distância das más influências. Sabe, gente, não existe um lugar na Terra aonde você possa ter certeza absoluta de que não existe uma má influência. Isso acontece por quê? Porque o mal existe em qualquer lugar. Às vezes é como se ele estivesse até em todos os lugares. Por isso você se depara com más influências em todos os momentos da sua vida. É provável que isso já tenha até acontecido com você. É provável. E quanto antes a gente aprender a reconhecer as más influências, quanto antes, melhor. O que você precisa saber é que qualquer pessoa que tenha entregado a sua vida a Deus, ela vai ser alvo das más influências, com certeza. Qualquer pessoa que ama a Deus e defende as coisas que Deus defende, essa pessoa já tem um inimigo. Automático assim, ó. Esse inimigo se opõe a tudo que é de Deus, a tudo que Deus faz, e também ele se opõe a qualquer pessoa que crê em Deus. O inimigo, sabe, vai tentar arruinar a sua vida. Gente, você precisa estar preparado para enfrentar esse inimigo, gente. O inimigo quem que é? Vocês sabem? É o diabo. Exatamente. Ele foi criado por Deus para fazer o bem, mas ele se ensoberbeceu e escolheu rebelar-se contra Deus. Ele queria ser Deus e ver todas as criaturas que Deus tinha feito adorando ele. Por causa disso, ele saiu da presença de Deus no céu e foi lançado na terra, onde nunca se cansa de procurar alguém para destruir. A boa notícia é que nós que conhecemos o Senhor, temos, sabe o que temos? O quê? Poder, Samuel. Poder contra o inimigo. O nosso inimigo não é onisciente e nem sempre ele está presente. Ele não pode estar em todos os lugares, gente. E ele não pode conhecer também, sabe o quê? O quê? Os nossos pensamentos. Ele não sabe os nossos pensamentos.
Mas se não percebermos que ele já é um inimigo que está vencido, então poderemos ser constantemente perturbados por ele. Ele poderá usar, sabe o quê? Outras pessoas que não conhecem a Deus para tentar-nos e influenciar-nos para que nos afastemos da vida que Deus preparou para nós. Mal mesmo. Uma das coisas que Jesus fez ao morrer na cruz e ressuscitar, sabe o que foi? Foi por fim ao poder do inimigo. Ele deu aos que creem uma autoridade sobre o inimigo, dizendo assim, ó: eu lhe dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano nenhum. Lucas 10:19. Todos estamos envolvidos em uma constante batalha espiritual contra um inimigo que nunca se cansa. Ele nunca se cansa, gente. A Bíblia diz que a nossa luta, sabe qual é a nossa luta? Qual que é a nossa luta? Ela não é contra as pessoas, não é eu contra você, eu contra o amiguinho, não. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Efésios 6:12. Mesmo quando somos maltratados ou influenciados por uma determinada pessoa a cometer uma injustiça contra você, ainda assim temos de reconhecer que não é a pessoa. Nós não podemos lutar contra a pessoa. Temos que reconhecer quem é o verdadeiro inimigo que está usando aquela pessoa para nos perturbar, tirar a nossa paz. Este é o primeiro passo se quisermos permanecer firmes contra o inimigo e as pessoas influenciadas por ele que tentarão nos derrubar. Assim, vocês sabem, né? Nós já falamos aqui que Deus tem um plano para sua vida, né, Samuel? Nós já falamos muitas vezes, você sabe disso. Mas, gente, sabe quem também tem um plano para você? Quem? O inimigo. Por que ele tem esse plano? Ele quer destruir você. Você acha que ele fica feliz que você tá aí assistindo o vídeo hoje com a gente? Nunca. Ele vai estar muito irado, com muita raiva, porque você tá conhecendo a verdade, uma verdade que vai te libertar. Enquanto o diabo fica bravo, Deus fica feliz. Deus fica muito feliz, isso mesmo, Samu. A Bíblia diz assim, ó: o ladrão, ele vem apenas para fazer 3 coisas, sabe qual é? Roubar, matar, destruir. 3 coisas. João 10:10. O inimigo nunca tira, gente, nenhum dia de folga, sabe? Por isso ele está sempre aí tentando ver o plano dele na sua vida dar certo. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com as más influências que aparecem na sua vida. A Bíblia diz assim, ó: estejam alertas, vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugendo assim, ó, muito bravo, procurando a quem ele possa devorar. Pronto. 1 Pedro 5:8. Na maioria das vezes, gente, você consegue reconhecer uma investida visível do inimigo contra você. Por exemplo, se alguém te oferecer uma bebida alcoólica ou então uma droga ilegal e você sabe que isso é errado, você não sabe? Não pode fazer essas coisas. Não. Então, aí é uma coisa visível, não é? Você tem de recusar esta coisa no mesmo instante e se afastar dessa pessoa, porque ela é uma má influência. Drogas e bebidas alcoólicas, gente, destroem a mente e a alma e também o corpo. Destrói tudo. Pergunte a qualquer pessoa que esteja por aí, ó, morrendo por causa de uma doença provocada pelo consumo de drogas e bebidas alcoólicas, se ela se arrepende de ter sido viciada. Pergunta lá. O que ela vai falar?
Ela lhe dirá que se arrepende profundamente de se deixar enganar com a ideia de que não fará mal se você usar só um pouquinho. Esta é uma mentira do inimigo que tem por objetivo a nossa própria destruição, pois a dependência, gente, ela é gradativa, sabe? Ela não é de uma vez assim, é devagarinho. Depois ela não consegue mais parar. Viciar-se em drogas e em bebidas alcoólicas faz parte do plano do inimigo para a sua destruição. Gente, a pornografia também é outra má influência invisível. A maioria das pessoas sabe que a pornografia é pecado no momento em que a veem assim por acaso, sabe? E no mesmo instante, aí essas pessoas desviam os olhos. Mas algumas pessoas acham que não faz mal. E aí se engana, ela entra no laço do plano do inimigo para destruir a vida dela. A autora do nosso livro legal, né, Lu? Ela diz assim: antes de me tornar cristã, mergulhei nas drogas e no álcool para tentar me livrar da dor e da depressão que sentia o tempo todo. Eu achava que essas coisas me ajudariam, mas não foi o que aconteceu. O inimigo enganou ela. Ainda bem que ela se consertou. Embora essas coisas parecessem ajudar temporariamente, depois eu me sentia a pior pessoa do mundo. Fiquei desleixada, quase me matei por inúmeras vezes. Uma vez, depois de quase morrer de overdose, eu implorei a Deus que eu nem o conhecia, para que ele me salvasse da morte, para que ele me ajudasse a não usar mais drogas. Ela nem conhecia Deus. Certa vez, quando estava sob efeito de drogas, quase bati de frente com outro carro. Estava a caminho do aeroporto para pegar o primeiro dos voos e não percebi que as drogas que havia consumido na noite anterior havia me feito muito mal. Elas estavam fazendo efeito logo assim depois. Eu achava que as havia consumido em outro dia e que por isso não tinha problema nenhum. Mas na verdade, ela se enganou tanto com o tempo, ela ficou perdida, sendo que ela tinha consumido a droga momentos antes de dirigir. Eu dirigia rápido porque havia dormido demais e estava muito atrasada, o que era um grande erro. Em primeiro lugar, estar atrasada, né? Enquanto eu subia uma encosta, uma ambulância vinha a toda velocidade na minha direção. Eu só vi e ouvi a sirene soando quando já estava praticamente em cima de mim. A ambulância desviou para a esquerda e eu para a direita. Conseguimos evitar uma colisão frontal, como se fosse por um fio de cabelo. O ar entre os carros foi tão pouco que meu carro sacudiu violentamente. Eu sabia que havia escapado da morte ou até mesmo de sequelas terríveis. Porque às vezes a pessoa não morre no acidente, mas fica paralisado, né, Samuel? Fica internado, em coma. É muito sério. Sabe, gente, este incidente me despertou em vários sentidos. Assustou-me estar sob efeito daquelas drogas e nem me dar conta disso. E o fato de estar fora de mim? Nem percebi a sirene da ambulância perto. Eu sabia que se não mudasse de vida, tudo estaria acabado para mim. O que havia começado há alguns anos como uma experiência simples, com coisas pequenas. Eita, aquilo já estava me deixando viciada e destruindo a minha vida. Estavam sob uma má influência e não tinha força o bastante para detê-la, até encontrar o Senhor, o nosso Salvador. Mas, gente, sabe, há muitas más influências por aí.
algumas totalmente visíveis, escancaradas, e outras meio que escondidinhas, sabe? Um exemplo disso: promiscuidade sexual. Tantos atos promíscuos são retratados na TV, nos filmes, que é fácil acostumar até com a ideia disso, sabia? Parece que todo mundo está nessa, né? Mas não é verdade, gente. Não é verdade. A promiscuidade é uma grande preocupação e nem todos se entregam a ela. Tem pessoas no nosso meio que vivem santos para Deus e você precisa ser um também. Para evitar esses e outros tipos de influência, é preciso você fazer o quê? Estar pertinho de Deus. Ore para que o Senhor te ajude a discernir as más influências à sua volta. Se você ficar perto de Deus, se permanecer na palavra de Deus, Deus vai te revelar, sabe o quê? As obras que o inimigo quer dar na sua vida. Sabe os planos que o inimigo tem para você? Se você andar pertinho de Deus, Deus destrói todos eles. Não é uma bênção? Agora, se você já esteve sobre uma influência maligna, Deus vai te dar poder para dar um basta nisso. Porque Deus promete assim, ó: resistis ao inimigo e ele vai fugir de você. Tiago 4:7. Combinado? Agora vamos falar 5 armas para ser usada contra o inimigo. Você quer aprender as armas? Eu quero aprender. A primeira arma é a palavra de Deus. O próprio Jesus usou essa arma contra o próprio inimigo, lembram-se? Quando foi levado para o deserto pelo Espírito Santo? Mateus 4:1, lembra? Você poderia pensar que se fosse o Filho de Deus, você não precisaria ir nem para o deserto, né? Muito menos chegar lá no deserto ser tentado pelo inimigo. Mas o inimigo aproximou-se, está escrito em Mateus 4, versículo 3, do modo como ele se aproxima de todo mundo. Foi surpreendido por Jesus. Por quê? Porque Jesus usou uma arma contra ele. E a arma que Jesus usou foi a palavra de Deus. Jesus falou assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando o inimigo tentar influenciar sua vida, o que você vai ter que fazer? Vai falar para ele a palavra de Deus, como Jesus fez. A gente só copia coisas que deram certo. Vamos copiar Jesus? Que Jesus deu certo? Né? No momento em que você sentir que está sendo levado por más influências, neste momento certinho, recorra à palavra de Deus, né, Mumu? E comece a citá-la. Você pode falar assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. A gente aprendeu aquele dia, né, Samuel? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente aprendeu no livro O Poder da Criança que Ora: eu, Rosimeire, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu, Samuel, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, e você também pode fazer essa mesma oração, né, Samuca? Segunda arma: o inimigo também odeia toda vez que adoramos a Deus. Isso acontece porque ele não consegue suportar o fato de adorarmos a Deus e não ele. Ele detesta tanto isso que nem consegue ficar por perto. Quando louvamos e adoramos ao Senhor, Deus se faz poderosamente presente em nosso meio e o diabo tem que sair. Exatamente. Agora a terceira arma é obediência. Se estivermos vivendo em pecado e andando em desobediência de algum modo, isso deixa, sabe o que, gente? Uma porta aberta assim, ó, gigante, para que o inimigo tenha uma forma de acesso a você. Por fim, ele vai ter um ponto de apoio. O ponto de apoio é a desobediência. Não é verdade, Samuel?
Coisas ruins acontecem quando o nosso constante pecado faz um convite para o inimigo para que ele levante uma fortaleza na nossa vida. O inimigo, gente, ele não tem poder sobre a sua vida, sobre você, ele não tem poder, mas é a desobediência às leis de Deus que lhe estende um tapete vermelho assim, ó, com a palavra pro inimigo assim, ó, bem-vindo. A desobediência é esse tapete de bem-vindo. Ixi, você pode fechar a porta na cara do inimigo, gente. Como que você pode fazer isso? Confessando os seus erros e seus pecados, se arrependendo de todos eles diante do Senhor. Agora a quarta arma, Samuel. A quarta arma é a fé. Lembre-se que o inimigo está sempre colocando minas terrestres na sua frente. Você não faz ideia de onde elas estão, porque não são visíveis ao olho humano. A maneira de evitá-las é andando perto de Deus e deixar que Ele lhe guie os passos. Quanto ao inimigo, Deus fala que deveríamos resistir, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:9. Isso significa depositarmos nossa fé em Deus e nos recusarmos a fazer o que o inimigo quer. Andar sob a influência de Deus por meio da fé na palavra de Deus é uma forma poderosa de evitar a armadilha do inimigo. Agora vamos para a quinta arma contra o inimigo. Gente, vocês sabiam que o inimigo detesta quando conversamos com Deus? Vocês sabiam disso? Eu sabia? Isso acontece porque até o inimigo sabe que Deus ouve a nossa oração e melhor ainda que Deus responde a nossa oração, gente. O inimigo tentará fazer de tudo para você duvidar de que Deus nos ouve, para que ele possa nos enfraquecer. Contudo, não se deixe enganar por esta mentira. Você precisa orar assim: Senhor, ajuda-me a resistir o inimigo e as más influências que ele traz na minha vida. E depois é só você descansar no Senhor, porque você vai saber que essa simples oração tem um poder gigante para acabar com o inimigo na sua vida. Agora o Samuel vai ler uma coisa muito importante. Se sou uma pessoa boa, por que sou atacado? E sei lá, hein? Lê aí pra nós. Por que as pessoas boas sofrem ataque? A resposta está na própria pergunta. O inimigo ataca você porque você é uma pessoa boa. Tá bom então. O inimigo quer destruir a quem ele puder, mas ele, sobretudo, quer destruir aquele que ama a Deus e consegue os seus caminhos. Na verdade, esta é a principal razão porque ele é seu inimigo. Faz sentido. A única maneira pela qual você pode impedi-lo de fazer isso é tornando-se igual a ele. Credo, sai fora. Você teria de apoiar que ele representa. Credo, Não. Lembre-se que quanto maior for o seu compromisso com o Senhor, mais o diabo tentará perturbá-lo. Ele fará tudo o que puder para vencê-lo, por meio da confusão, desânimo, culpa, medo, depressão, tentação ou perda. Mesmo não sendo nem de perto tão poderoso quanto Deus, ele tentará fazer com que você pense que ele é Deus.
Ele tentará conseguir um acesso à sua vida. Ele tentará deixá-lo cego para a verdade e levá-lo para um caminho que não é o caminho do Senhor para você. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele tentará convencê-lo de que você não está ganhando a batalha. Mas a verdade é que ele já foi vencido. Amém. Ele perdeu no momento em que você entregou sua vida ao Senhor. Amém! Nossa, glória a Deus, gente! Agora, eu vou ler para você. Entregue sua vida para aquele que mais te ama. Quem será? Quem será que mais te ama neste mundo? Eu acho que é Deus. Que não haja dúvida, tá? Pra ninguém. Ninguém ama mais você do que Deus. Ninguém te ama mais do que o Senhor. O amor que Ele tem sempre em mente é o que há de melhor para você. Você acredita? Mas Ele quer que você faça outra coisa. Deus quer que você entregue sua vida para Ele. Você consegue fazer isso? E a verdade é que você não pode seguir em direção a tudo ao que Deus tem para você se você não entregar sua vida para Ele. É uma troca boa. Isso significa que você deve estar disposto e orar assim: Senhor, seja qual for qualquer coisa que tu queres que eu faça, eu farei. Direi sim para qualquer coisa que o Senhor me pedir. Farei tudo o que disseres para que eu possa agradar a ti e seguir em direção ao que o Senhor tem para mim. Amém. Essa atitude de entrega significa, sabe o quê? A coisa mais importante que você vai fazer na sua vida. Significa colocar Deus sempre em primeiro lugar. Significa submeter-se a Deus em todo tempo. Não só hoje, só de vez em quando, não. Todos os dias, todo o tempo. E isso, gente, faz muita diferença na sua vida. Quando declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, sabe? Essa atitude mostra que somos controlados pelo Espírito Santo e não pela carne. Ninguém pode dizer assim, ó, Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 3. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, é muito mais fácil resistirmos ao inimigo. É muito mais fácil a gente descobrir os planos dele, entendeu? Porque às vezes achamos difícil dizer assim, ó, faz a tua vontade, Senhor. Farei qualquer coisa que me pedir. Nós tememos que Deus vai nos pedir que desistamos de alguma coisa que a gente quer tanto. Pensamos que Ele talvez peça para fazermos algo que nem seja para o nosso bem. Por que Deus faria isso? E pro céu é bem. Mas isso é um erro, sabe? Pensar assim. Quando deixamos que Deus governe toda a nossa vida, Deus fará grandes coisas por meio de nós e nos dará coisas maiores ainda, muito maiores do que sonhamos ser possível. Agora vamos orar. Amém, vamos orar. O poder da oração. Senhor, obrigado por ter morrido na cruz por mim e ressuscitado para derrotar o meu inimigo. Obrigado porque tu me das toda a autoridade sobre ele. Obrigado porque, pelo poder do teu Espírito Santo, posso resistir ao inimigo e, com isso, ele me deixa em paz.
Me ajude a ser forte para resistir a essa investida do inimigo. Mostra-me o que fazer para evitá-la. Se eu precisar falar com alguém a respeito, mostra-me em quem poderei confiar plenamente que me dará um bom conselho. Entrego-te o meu ser e a minha vida e convido-te para reinar em minha mente, alma, corpo, espírito. Declaro-te, Senhor, sobre cada área da minha vida. Ajuda-me a andar no espírito e não na carne, para que eu possa sempre caminhar longe das influências do mal e não em direção a elas. Senhor, sei que não preciso temer ao inimigo. Obrigado, porque mesmo que ele tente me influenciar para que eu faça a vontade dele, tu me dás poder para fugir dele e de uma vez por todas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Samuel? Amém. Eita, gente, que palavra maravilhosa de hoje. Olha, a gente aprendeu muita coisa muito importante. Quem tem poder sobre a sua vida é Deus e ninguém mais, desde que você obedeça a palavra do Senhor. Agora vamos refletir um pouco mais sobre tudo que falamos até agora? Reflexão 1. O que mais preocupa você com relação às más influências que você vê no mundo à sua volta, hein? Como você faz para poder evitar toda essa bagunça aí? Pensa aí, ó. O 2. Na sua opinião, quais más influências as quais você está mais suscetível neste momento? E em que posição essas más influências estão na sua vida? Faça uma oração pedindo a Deus para te ajudar, principalmente em alguma área que você acha que precisa ser ajudado por Deus. Por exemplo, Senhor, não quero topar com algo ruim que esteja na internet. Ajuda-me a reconhecer sempre pessoas e lugares que não são bons para mim. Ajuda-me a ser capaz de evitar os lugares onde as pessoas más estão. Amém. Agora o 3. Agora é um problema o 3, ó. Se você já caiu em uma cilada do inimigo, o que você vai fazer? Vai escrever uma oração pedindo a Deus para libertá-lo por completo. Isso mesmo. E se nada aconteceu com você até agora, glória a Deus por isso, o que a gente faz? Escreva uma oração pedindo a Deus para mantê-lo sob a influência dele e longe de más influências. Isso, uma oração pedindo para ficar pertinho de Deus e longe do mal. E a gente tá tão feliz de estar aqui com vocês, né, Mu? Tá sendo muita bênção pra gente, eu creio que tá sendo pra você também. Deixa um like pra gente. Compartilha para mais pessoas receberem, né? Vocês sabiam que quando você deixa um like aí, o YouTube entende que o conteúdo foi bom e que ele pode ser passado para mais pessoas conhecer o que você acabou de ouvir também? A palavra de Deus sempre é boa e compartilhar a palavra de Deus é um id do Senhor. Você está sendo um missionário junto com a gente, né, Samuel? E que Deus abençoe. Né, quer mandar um beijo, né, para quem está com a gente. Tem tanta gente legal chegando agora. E também tem bastante gente comentando. Eu queria mandar um beijo especial pra tia Elisa, que deu um joinha lá pra gente, deu um oi. Comentou pra tia Zilda, tia Gra. E também... que mais, Mu? Eu acho que é só isso. E que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E comenta pra gente te dar oi daqui a uns dias. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, então. Combinado. Tchau.